Olá, meus caros ouvintes do programa. E diferente de qualquer coisa que vocês já viram hoje, vai ser um pequeno teste sobre a análise de filmes em geral. E obviamente, como o título já entregou, hoje o programa vai ser sobre aquele filme que talvez você tenha algum amigo mais ideologicamente alinhado, você ouviu ele falando bem desse filme. Hoje a crítica é sobre o filme Não Olhe Para Cima, da Netflix, o último lançamento. Já deixando de antemão dois avisos aqui. Primeiro, isso aqui vai ter spoilers, tá? Acho que é óbvio, então se você ainda não viu e não quer ter sua experiência estragada, já pula fora. E é bom que a gente dê uma sinopse básica sobre o filme, que a história é basicamente o seguinte. Existe um meteoro que está vindo para o centro da Terra e basicamente é um meteoro de extinção. Não existe o que você possa fazer ou simplesmente deixar ele colidir, que não tem resolução. Imediatamente, os cientistas que acabaram descobrindo sobre esse meteoro, eles vão denunciar as autoridades. E, em tese, a graça do filme seria que ele é uma crítica de que o cientista ele não é bem ouvido, já que eles sempre são jogados de escanteio e até que as coisas realmente estejam ruins, basicamente ninguém os leva a sério. Essa seria uma premissa básica do filme. E vamos lá, o meteoro vai neutralizar a Terra em 6 meses. E a mulher descobriu, junto com o seu professor, né, que ela trabalha num planetário, e ela e o professor, que é meio como se fosse um coordenador geral lá, vão até o Pentágono denunciar isso. O filme deixa bem claro que os Estados Unidos ele nega o cientista, que ele não dá ouvidos ao mesmo. A Kate, que é a nossa protagonista, foi a mulher que descobriu, né, sobre o meteoro. Ela é basicamente o retrato da mulher média. Tipo, uma boa forma de começar sobre os personagens é que recentemente, se você for ver, a maioria dos filmes que fazem um sucesso, pelo menos num público aberto, os protagonistas eles não têm nada de extraordinário. Eu tenho uma teoria para isso, é que basicamente as pessoas ficaram tão egocêntricas que é inviável para um cidadão médio ver alguém que é superior a ele. Isso de certa forma explica porque tantos artistas e famosos hoje são pessoas medíocres, e isso de certa forma ele é retratado em filmes, séries e em tudo inclusive. Para uma pessoa ir num cinema e ver alguém que é obviamente superior a ela, naquelas categorias em específico, é um suicídio para a pessoa. Ela não consegue lidar com esse fato. E basicamente hoje são endeusadas pessoas comuns, medíocres. E a Kate, que é a protagonista dessa história, ela é, de certa forma, o retrato da mulher média, entendeu? Ela passa o dia chorando, tem problemas de ansiedade, né? Ela usa remédios para ansiedade, ela tem piercing, franja, fica expondo as suas notas como um prêmio, sabe? Tipo, bem coisa de brasileiro da carteirada, saca? Tem uma hora que ela simplesmente vira e fala que não, eu sou cientista, tive as melhores notas do meu colégio, não sei o quê. E basicamente seria isso, tipo, a mulher média, tipo, alguém comum teria descoberto a maior catástrofe mundial, entende? Isso já é um problema, de certa forma, que as coisas, que os produtos de entretenimento vêm apresentando recentemente. E, óbvio, quando ela vai pro governo fazer a denúncia, o Pentágono, né, o governo, ele faz escárnio das descobertas dela. As pessoas que estão contra o governo, que são o chefe de astrologia, não lembro se é exatamente esse o cargo, mas enfim, o cara que pode lidar com esse problema, que a primeira forma de solução que eles apresentam é tipo, pegar alguns resíduos da Terra, por exemplo, satélites que não usam mais, foguetes, e equipar com bombas nucleares, né? Isso pelo menos seria uma forma que eles dão para tentar resolver o problema. O subcontexto que tem, tipo, a sublinguagem que tá aí, é que basicamente é o seguinte: todo mundo que quer, vamos dizer assim, resolver o problema, que está realmente preocupado, é aquela galera, né, que você sabe que é ideologicamente alinhada, como falou, tem a Kate, né, que é o retrato da mulher média, o general enfim, o secretário de segurança lá é um homem negro, o professor deles é alguém recluso, é alguém que é 100% eu acredito na ciência, eu desejo um mundo melhor, tudo pra mim é só ciência, eu sou cientista, vocês entendem? Eu tenho que falar aqui de uma forma porque eu não sei me expressar igual pessoas normais porque eu estou ocupado estudando. Entende? É esse tipo de pessoa, tá ligado? Esse é o tipo de cara, por exemplo, que se fosse na internet, é o tipo de pessoa que é um incel, né, um nerdola, igual tem uma galera que fala, tipo, que ele chama os outros de incel e de nerdola, mas se você for olhar o perfil do cara, ele é basicamente o que ele tá xingando, entende?
É aquele tipo de fenômeno do soy boy, que fica com aquela cara de boca aberta. Seria esse tipo o professor da história. O namorado dela, que inclusive tenta ajudar a expor esse escândalo, tipo, essa negligência do governo através da mídia, é um imigrante e tudo, então já sabe, diversas etnias, esse tipo de coisa. E obviamente o governo, as pessoas que estão contra os cientistas são obviamente todos pessoas cis, brancas, enfim, esse tipo de perfil que vocês já devem estar imaginando. E assim, falando num aspecto geral de como, vamos dizer assim, o mal age, né? Que, enfim, é aquele filme baseado em marxismo, né? Existe o bem e o mal, e obviamente o mal, ele sempre age de uma forma muito ridícula. Tem, por exemplo, uma hora que, quando eles vão falar pra presidenta, ela simplesmente vira e faz uma piada, né? Falando que muitos já vieram atrás deles falando que era o fim do mundo, e cita aquelas coisas que obviamente hoje são ditas como teoria da conspiração, né? Obviamente para tentar imputar aquela mensagem de que não é nada demais. Tipo, que ela até zoa falando, ai não, já viu a gente falar que aquecimento global ia ser o fim do mundo, escapamento de carro poluindo o meio ambiente ia ser o fim do mundo, minorias o fim do mundo, camada de ozônio, buracos nela, enfim. É claro, todo esse tipo de coisa, né, que quando alguém vai lá e contesta é taxado como um conspiracionista. E a questão da história é que, obviamente, né, o lado bonzinho, que é sempre mídia, jornalistas, né, o filme adora enfatizar que esses dois sempre fazem um papel de bonzinho na história, que realmente eles se importam com a nação e com o país, que eles fazem um trabalho tão duro quanto qualquer autoridade. Eles vão lá e acabam divulgando, que é basicamente, tipo assim, a única arma que a Kate e o professor têm é tentar fazer um apelo nacional, sabe? Tipo, olha só, estão escondendo de você. É de certa forma o que basicamente ninguém que tem um poder político faz, entende? Tipo, joga na mídia ou tenta viralizar. Até o nosso grupo, assim, se você se considera de um grupo mais dissidente, isso acontece. E uma boa forma de mostrar também a questão da ingenuidade dos cientistas lá, que eles também são tratados como. Eles são tratados como messias lá, bem dizer. Mas tem uma boa cena aqui pra explicar isso aí, que a primeira vez que eles vão fazer uma denúncia num jornal chamado The New York Herald, obviamente fazendo alusão ao New York Times, quando o professor, ele vai, é óbvio, né, ele tem que fazer uma espécie de mini ensaio antes de apresentar na TV, ele simplesmente tem a seguinte resposta, né, acho que o chefe lá, um dos chefes, editores-chefes, viram simplesmente para ele e falam que eles vão precisar de um advogado e que ele precisaria de um curso midiático, porque ele não é uma pessoa que sabe cativar as pessoas. Que é também outra crítica que o filme apresenta, que é basicamente as pessoas assim, elas estão mais preocupadas com a piada, com a brincadeira. Inclusive, tipo, a Kate, ela sofre bastante, que ela basicamente é tratada como maluca. Depois que, pelo menos na primeira vez no filme que ela apresenta, ela não é levada a sério. E também quando falam pro professor que ele vai precisar de um advogado, porque obviamente ele estaria expondo um segredo de Estado, seria um crime, ele vira, né, com aquela figura de inocente e simplesmente vira e fala, mas por que isso? Eu só quero mostrar para as pessoas a realidade, eu não tenho nenhum mal no coração, entende? Por que vocês estão querendo o meu mal? Por que eu preciso de um advogado? Saca, esse tipo de imagem que até mesmo para um adulto é zoado, sabe? Tipo, tem uma diferença entre ser ingênuo e você ser idiota, sabe? Não tem explicação. Qualquer pessoa, por mais bem intencionada que seja, ela sabe que tem certos pontos que vai atrair problemas, que simplesmente tem pessoas que não se importam com o bem. Só uma premissa que até uma criança entende, saca? Mas o filme não, o cientista ele sempre tem que ser tratado como uma figura que vai trazer a salvação pro mundo. Mas, enfim, continuando. A única coisa que o filme tenta passar um pouco para tentar dar uma imagem de neutralidade é que eles não são simplesmente aquele discurso progressista, porque eles meio que fazem uma espécie de mini crítica pra mídia. Tipo, lá, ela é completamente tratada a sério, tipo, ninguém descredibiliza a TV lá. Mas é o seguinte, a TV ela só passa bobagem e o filme ele não tenta te forçar que aquilo ali é realmente sério. Por exemplo, eles passam notícia de um filme, por exemplo, de um filme pornográfico que um dos candidatos à presidência tinha antes dele entrar para a carreira política. Também tem o caso da presidenta com um rapaz, né, um senhor lá na história,
Mostra também uma cantora que eu não entendi muito bem o porquê, mas se eu não tô enganado, acho que é a Ariana Grande, a cantora. Ela simplesmente aparece lá e, tipo, acho que até ela canta uma música lá no metade do filme, que eu já vou comentar. E, tipo, mostra ela toda chocada lá, porque ela perdeu o namorado. Enfim, tipo, é só futilidade, entendeu? É a única coisa assim, que daria pra dizer que é um pouquinho neutra no filme. E, obviamente, né, dali que sai toda a piada, toda chacota, né, que a TV basicamente acaba formando. Aí quando a protagonista vai lá expor, né, que o professor não consegue, porque ele é um cara que não tem uma habilidade social muito grande, ela é basicamente desacreditada. Tão desacreditada que, por exemplo, seu namorado termina com ela, ele posta até tipo uma redação falando eu dormi com a conspiracionista maluca lá. Tipo, sabe, pra falar, né, tipo, oh, olha só aqui, o homem abandona a mulher aqui, ó, ainda é misógino, mostra que transou com ela, enfim, aí, tipo, toda a imagem que eles tinham é basicamente vai pro buraco. E tem uma cena que é assim, muito interessante. Tem uma hora que o professor, tipo, ele vai pra casa e ele tá discutindo com alguém na internet. E o cara, ele simplesmente manda a seguinte frase, tipo, o cara que ele tava discutindo. Os bilionários judeus inventaram essa ameaça de cometa para tomar nossa liberdade e nossas armas. Então, tipo, você vê tipo um diálogo desses num filme da Netflix, você pensa que parece que foi um militante do Twitter que escreveu esse roteiro, porque ele é muito sugestivo, saca? Tipo, não, filmes têm que ter críticas. Olha só, eu não vou entrar no mérito se você acha que filme tem que fazer alguém pensar, mas você vai fazer alguma crítica, faz uma crítica boa, entendeu? Tipo, não fica usando basicamente argumento de foto de anime pra fazer chacota, entendeu? Tipo, a crítica política hoje é disso, é tipo pegar alguém que fala alguma coisa e botar no filme como uma piada, entendeu? Pra falar, tipo, você que acredita em conspiração, você é um idiota. Enfim. E nessa cena, o nosso herói, ele responde da forma mais carteirada possível. Não, porque isso se chama método científico e você está sendo um conspiracionista, mas se você estudasse e acreditasse na ciência, você veria que as coisas não são bem assim. Tipo, sabe, aqueles cara mala de internet que, tipo, não deixa de sem fazer uma piada. E eles ainda escondem um pouco a certa personalidade do cientista moderno. Quem tá na presidência é alguém que eles não gostam. Imagina a figura de um redneck da vida, tipo, no filme. É basicamente isso, tipo, a presidenta é a figura do boomer, sabe? Seria tipo, o Trump versão feminina, não sei se seria uma boa pra descrever. E, por exemplo, assim, ela só começa a dar bola pro que o cientista fala depois que, tipo, fica exposto, né? Porque tem uma hora que o meteoro tá chegando mais próximo da Terra e as pessoas, elas conseguem ver que ele tá chegando, né? Então, tipo, não era piada, entendeu? Olha só, vocês estão vendo? Ó, eu te avisei, ó. Aí, tipo assim, então tem essa questão também, e é o seguinte, tipo, no filme tem uma hora que acho que a Keisha, ela vira e fala, olha só, eu não gosto de você, mas eu vou deixar o meu ego de lado pra ajudar a humanidade. Quando na verdade, tipo, não é bem assim, né? Se você for ver, tipo, qualquer pessoa que trabalha no meio de ciência, saúde, na internet, é o tipo de pessoa que não é muito legalzinho assim. Já visto que, por exemplo, se você for olhar na pandemia, muitos desses médicos aqui no Brasil que falam que fazem medicina por amor, tava desejando a morte de quem não tomasse vacina, esse tipo de coisa. Então, sabe como é que é, né? Aquela imagem que não fecha bem com a realidade, saca? Enfim, a forma final para pelo menos resolver essa parte do filme, sobre como é que ele trata o cientista, ele é como se fosse uma... Tipo assim, ele meio que mostra que o cientista ele é injustiçado, tudo, e que na verdade o que as pessoas acreditam são em governantes que cometem o mal, né? Por exemplo, cometem um monte de crimes, mentem, passam a imagem de serem bonzinhos e que acreditam em Deus. O filme ele deixa muito bem claro isso aí, que são governos que acreditam em Deus. E basicamente tem uma cena também que mostra como é que o caráter deles é mal intencionado. É que quando eles decidem lançar uma bomba atômica, tipo, Tipo assim, eles não precisavam sacrificar um cara, mas eles acabam meio que sacrificando, entre aspas, porque tem que ter aquela imagem de que, sabe, tem que ter um herói, sabe? Então, o que vale mais no filme é a imagem do que realmente o que as pessoas são. E essa parte ela é bem esdrúxula, porque, tipo assim, ele é um general velho que simplesmente vira e fala: ai não, eu gostaria de agradecer aos homens brancos, os índios e até quem sabe um abraço pros gays aqui, é tudo pela humanidade. E é claro, né, o filme tem aquela crítica básica pro capitalismo. Quando aqueles
foguetes e satélites eles são lançados para explodir um meteoro, essa operação é basicamente cancelada. Pois o governo ele fez uma descoberta de que o material que era feito o cometa é o mesmo que seria utilizado em celulares no futuro. E a matéria-prima desse material, nosso planeta, já estava basicamente minado pela China. Então, obviamente, né, o governo americano, junto à iniciativa privada, escolhe tentar recolher esse valor. Uma vez que, na visão deles, o lucro estaria acima da vida. E essa parte do filme é interessante, o desenvolvimento do professor. De pouco a pouco ele saiu de um cara recluso e inocente que só se importava com a ciência para um corporativista que enxerga tudo como uma oportunidade política. Uma frase interessante que dizem para ele no começo, que era como eu estava repetindo agora há pouco, é que alguém deveria dar um curso midiático para ele, já que ele não se expressa bem e diz coisas que não seriam atrativas ao público, e obviamente isso não gera um retorno político. Sobrando somente a Kate, né, a mulher abandonada que tem um compasso moral divino e que não desistiu do nosso planeta, pois a vida está acima do lucro na cabeça dela. E a cena que ela expõe isso é muito cômica, porque ela fala que tem um monte de rico que vai ficar tipo mais rico, sabe, tipo, com o meteoro. Tipo, não, vocês estão pensando aqui que vai gerar emprego e enriquecer, mas só eles vão ficar ricos, velho. E, tipo, a reação do pessoal que tá ao redor é começar a quebrar o local, né? Tipo, ela tá no restaurante quando ela fala isso em alto e bom som. E essa parte tipo, é muito sem noção, porque é o seguinte, o bilionário vai tipo, encher o cu de dinheiro, mas o restaurante pequeno, que não tem nada a ver com o assunto, vai pagar por isso. O filme claramente é uma crítica ao mundo que vivemos, tipo, e o coronavírus ele seria tipo, o cometa da nossa realidade, onde os negacionistas ganham forças, né? Tem uma hora que o filme, do jornal que tá passando essa notícia, e que quem realmente se importa com a vida é ignorado e que as pessoas só pensam em dinheiro. A fase final do filme é uma espécie de duelo político. Após explicarem sobre o material do meteoro, começa uma onda de negacionismo de gente simplesmente falando que não existe meteoro ou que aquilo ali vai gerar muitos empregos. Do outro lado, pessoas que apontam para o meteoro que já está visível, simplesmente falando, olhem para cima. Até a Ariana Grande, como tinha dito, ela faz uma música dizendo que as pessoas precisam se conscientizarem, né? É sempre tipo aquela, não, o artista também se importa com a gente, ele está do lado dos oprimidos e dos pobres, mas, cara, tipo, em suma, o filme é isso aí, velho, ele é mais uma propaganda política, uma espécie de sublinguagem para todo mundo ficar, olha só que o conto é parecido com a nossa realidade. E, cara, honestamente, se você não gostou do que eu falei aqui, velho, tem 1 milhão de gente na internet falando que o filme é maravilhoso, que é legal. Deixa só eu, cara, só alguém minúsculo falar o oposto, velho. Mas é só isso. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.